Verdadeiras fortunas estão sendo feitas na Bolsa Americana nesse exato instante. Mas a maioria dos investidores brasileiros não faz ideia do que está acontecendo. Seguem parados investindo na poupança, botando dinheiro em pirâmide de cripto, enquanto outros investidores muito bem informados estão explodindo de ganhar dinheiro com as ações de tecnologia americanas. E hoje eu vou te mostrar por que esse movimento de inteligência artificial é tão brutal para a Bolsa Global. O que está por trás dessa alta das bolsas globais e, é claro, quais são os riscos de estar investindo nesse tipo de ações. E, é claro, eu vou te mostrar como é que eu estou me posicionando de acordo com essa bolha ou não da inteligência artificial. O método simples, que você não precisa botar o dinheiro fora do Brasil, muito mais fácil do que você está imaginando através das BDR. Me segue até o final desse vídeo. Vamos embora. Abre um portal de notícias desse brasileiro aí, vai dar uma olhada nas matérias. É tudo falando sobre imposto, IOF, carga tributária, governo querendo meter a mão no nosso dinheiro cada vez mais. O imposto, ele roubou a cena no Brasil. Parece que a gente só fala sobre isso, a gente só quer aumentar gastos, enquanto o mundo afora, cara, tá falando de desenvolvimento, tá acontecendo uma revolução no mundo e a gente tá preocupado aqui com coisas muito terrenas no Brasil. Eu sei e concordo com você, ficar reclamando do imposto no Brasil não vai mudar nada. Então o que a gente pode fazer como investidor para conseguir estar ganhando dinheiro mesmo com esses problemas agora de imposto no Brasil? Fazer meme é uma boa, né? Rende umas boas risadas, igual esse daí. Mas o que a gente pode fazer como investidor? Agora, papo sério. Investir é uma das melhores ferramentas que você, seja você trabalhador, empreendedor, não importa qual seja a sua atividade, você é servidor público, não importa. Investindo, você coloca o seu dinheiro para trabalhar no seu lugar. Então, caso as coisas não estejam 100% bem num país, pode ser que os Estados Unidos tenha problemas daí para frente, isso pode acontecer de fato, e o Brasil, né, e a tendência é essa, o Brasil se torne realmente um berço para ganhar dinheiro no mundo, isso pode acontecer, né? Não tem acontecido, infelizmente, nas últimas décadas. Mas é importante você saber alocar bem o seu dinheiro para não deixar os políticos destruírem o nosso capital. Portanto, investir é se rebelar contra tudo isso. E enquanto isso, fora do Brasil, olha o tipo de notícias que a gente consegue estar vendo. OpenAI, que é do ChatGPT, Oracle e SoftBank, expandem a Stargate com 5 novos locais de data center. Investimento 500 bilhões de dólares, que dá lá 2,6, dá quase 3 trilhões de reais, cara. Então esse é o fluxo de investimento que os Estados Unidos e outros países que estão mirando para esse lado de tecnologia, de fato a China também. Então esses países eles estão atraindo muito capital com esses novos projetos. E você no Brasil, você fica refém de estar investindo em ações que às vezes não mexeram muito ao longo dos anos e talvez nem vão mexer. Me diz aí uma empresa de tecnologia que seja referência no Brasil e que consiga exportar suas tecnologias. Eu posso dizer um nome de um case de sucesso que deu muito certo no Brasil, que é o caso da Embraer, né? Ela fez um modelo de negócio que ela pegou o pessoal super bem graduado no ITA e aí conseguiu formar capital em cima disso, trazer tecnologia de fora e montar seus aviões e botar para fora. Mas a gente não pode viver só desse case. A gente tem que estar encontrando aonde que a grana tá fluindo e é isso que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. O que tá no gráfico aí é o BDR da NVIDIA, né? NVDC 34. Esse é um exemplo de uma ação americana que você consegue estar comprando na Bolsa Brasileira com esse ticker, né? Lembrando que nada que eu falo aqui no meu canal é recomendação para comprar, para vender. Eu tô te mostrando como é que as BDRs funcionam, como é que elas podem salvar certas carteiras que estão estagnadas, né? Então o mérito sempre é educacional, ampliar a sua visão. Mas observe como é que a NVIDIA, no horizonte de 5 anos, ela subiu 1.172%, né? Quase 1.173%. Ou seja, quem colocou o dinheiro em NVIDIA há 5 anos atrás conseguiu estar multiplicando o capital em 11 vezes nesse horizonte de 5 anos. Né? O capital foi dobrando a cada ano, né? Então o capital ele foi ganhando uma rentabilidade absurda ao longo do tempo, né? NVIDIA que é um dos cases mais emblemáticos justamente dessa corrida da inteligência artificial, já que ela vende os chips, né? Quando você vai fazer uma pesquisa no ChatGPT, aquilo precisa de um processamento de data center e a NVIDIA ela vende o hardware, né? Pais e picaretas que se fala, né, na época da corrida do ouro lá nos Estados Unidos. Então observe como é que a NVIDIA subiu tudo isso. E sabe o que é isso aqui embaixo? A nossa bolsa, meu camarada. Esse é o índice Bovespa. Observe só, ambos estão em reais, tá? O índice Bovespa em pontos e o NVIDIA aqui
em reais, né? Observe como é que esse aqui é o IBOV, índice Bovespa, subiu 45%, em detrimento de a Nvidia, por exemplo, subiu 1.172%, né? Injusto demais colocar a Nvidia que subiu demais. Então, vamos pegar a Nasdaq, né? Que é a bolsa de tecnologia americana, e vamos fazer a mesma comparação aí, né? O máximo de tempo aí que der para fazer. Então, observe como é que a Nasdaq, compondo todas as empresas, acho que foram bem, acho que foram mais ou menos, subiu 78%, no horizonte aí de, agora são 4 anos, né, 3 anos e pouco, e a nossa Bolsa Brasileira subiu 14%, isso em reais, isso investindo na Bolsa Brasileira. Então, entendendo essa dinâmica do que está acontecendo no mundo, você tem uma ferramenta que pode proporcionar uma rentabilidade muito superior. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos para estar atraindo tanto dinheiro hoje em dia na Bolsa deles? O mercado americano está nos ciclos mais fortes de alta dos últimos anos. As empresas de tecnologia como Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, Amazon, as maiores empresas de tecnologia que a gente depende, o Google aqui, por exemplo, né? YouTube, se não fosse o Google, a gente não estaria aqui se comunicando, você não estaria adquirindo conhecimento. Então são ferramentas indispensáveis hoje em dia para qualquer pessoa. Essas empresas, elas são tão indispensáveis ao mundo que a cotação delas não para de subir. Cada ano elas lucram mais e estão empurrando o preço de suas ações para cima. Vou falar sobre preço-lucro daqui a pouquinho na parte de risco, né? Quando eu for dar uma olhada na questão da bolsa e se vale a pena ou não. E a verdade é que a inteligência artificial, de fato, é uma revolução que está acontecendo no mundo. Não é uma revolução de ampliação absurda de receita, mas é um choque de produtividade. Você que já usou um chat GPT, ou você já usou um Claude para poder desenvolver um aplicativo, ou mesmo você usa uma plataforma que agora tem um agente de inteligência artificial que pode te ajudar a entender melhor como extrair melhor resultado com aquelas plataformas, então de fato está havendo mais produtividade dos negócios. Quem não entende a inteligência artificial vai acabar sendo dominado por ela em determinado momento. Então é importante você entender o que está acontecendo, nem como mérito de investidor, mas como mérito de pessoa antenada no mundo. Então a era que a gente está vivendo agora é a era da inteligência artificial. Antes dela foi a era da internet, igual você está vendo aí, né? Que tivemos inclusive bolhas no mercado americano, bolha.com. Quem sabe podemos ter uma bolha também de inteligência artificial, muito provável. Talvez não agora, porque de fato os negócios ainda estão crescendo os seus lucros, né? Mas inteligência artificial, internet, a própria prensa, a eletricidade, corrente contínua, corrente alternada. Antes disso, a agricultura, né? O ser humano, quando começou a plantar ali no vale ali do Oriente Médio, ali a região do Irã e tudo mais, começaram a pegar aqueles rios ali e criar civilizações ali. Então tem esses momentos de revolução, de cisnes negros positivos, no caso, em que a nossa sociedade humana, no geral, teve um pico de desenvolvimento justamente por conta dessas revoluções que aconteceram no mundo. E o Brasil, ele sempre fica uns anos atrás, essa é a verdade, né? Por exemplo, quando aconteceu a Revolução Industrial na Europa, né, ali, por exemplo, no Reino Unido, e foi expandindo ali para a Alemanha, e depois ali para a França, e isso foi, de certa forma, exportado para o norte dos Estados Unidos. O Brasil, ele demorou para fazer essa transição, para se industrializar, né? Foram mais de um século aí para poder se industrializar de fato. Então tem esse delay e que você, como investidor ou empreendedor, você consegue tirar proveito e se beneficiar com esse movimento. Então é papel de educadores financeiros ou empreendedores a ajudar de fato o investidor brasileiro a ter essa consciência do que está acontecendo. Mas será que é uma bolha? Será que vai explodir tudo e vai ser um problemão daqui para frente? O negócio é o seguinte, enquanto o P/E ratio, né, que é o quanto que as empresas estão gerando ali de lucro nos seus balanços e o quanto que ela está valendo na bolsa. Enquanto as ações americanas estiverem num P/E ratio razoável, né? Estamos agora no P/E ratio de 30,88, né? Esse site aqui, você consegue estar acompanhando esses indicadores macro, né? É o quanto que as ações americanas estão valendo e o quanto que elas estão lucrando. Observe que elas ainda estão lucrando bastante, né? Aqui na bolha.com, realmente as empresas estavam valendo muito e não estavam gerando lucratividade nenhuma, né? Chegamos a um indicador de 46 de P/E ratio, né? Então, será que temos espaço para subir? Bom, na minha opinião, acho que temos sim espaço, né? Se você pegar o balanço das empresas, ainda está lucrando muito. Então, a cotação está seguindo lucro nesse momento. Mas como que o investidor brasileiro consegue se aproveitar desse movimento? Que ferramentas ele consegue estar utilizando? Agora que a gente vai falar sobre BDR. E o que é uma BDR, né? BDR significa Brazilian Depositary Receipt, ou seja, é um recibo de uma ação estrangeira
brasileira e que consegue ser negociada no Brasil. Então, assim como o Vale, Petrobras, Itaú tem ADRs que você consegue negociar nos Estados Unidos, no Brasil nós temos as BDRs para a gente poder negociar as ações americanas, não só americanas, mas também europeias, de Singapura, até da China. Então você consegue estar fazendo um investimento global simplesmente através desse instrumento que são as BDRs. E é claro que também tem os ETFs, né, que você consegue estar negociando com Bolsa Americana, igual eu dei o exemplo no vídeo aqui do NASD11, né? Mas na prática essa é uma ponte que permite você investir nas maiores empresas do mundo, ó, Google, Tesla, Apple, diretamente do seu home broker. Você não precisa ter que abrir uma conta numa corretora, ficar dependente de mandar o dinheiro, remessa, pagar IOF. Você diretamente já consegue ali comprar uma BDR, seja ela qual for, diretamente no seu home broker, como se fosse comprar uma ação normal. E a vantagem é que você consegue comprar de um em um tranquilamente, sem precisar botar aquele fracionário. Mas por que fortunas estão sendo feitas pelos investidores brasileiros utilizando essas BDRs, né? O que está fazendo essas BDRs darem tanto dinheiro para quem está investindo nelas? O que aconteceu de fato ao longo desses últimos anos? Bom, a verdade é que as BDRs elas têm performado com folga acima do índice Bovespa. Igual eu mostrei para você, exemplos de que 1 ano, 2 anos, 5 anos, quanto maior o time frame, a gente consegue ver que realmente as empresas valorizaram muito mais do que os seus pares no Brasil. Sim, os bancos brasileiros subiram bastante, ganharam muito valor, certas empresas cresceram, mas elas não conseguiram bater as empresas de tecnologia americana, mesmo com o dólar fraco agora o ano inteiro de 2025. Outro ponto importante também é que você investindo em BDRs, você fica comprado numa moeda forte. Por mais que você compre BDR em reais, ele no fundo, ele está sendo negociado em dólar. Então você está comprado no dólar e está comprado na ação também. Então caso aconteça uma fraqueza da nossa moeda, a moeda brasileira, o real, você ainda consegue ganhar dinheiro também através dos BDRs. Outra questão é que você tem acesso a setores de alto crescimento, igual esse que eu estou falando de inteligência artificial e tecnologia, que está tendo esse boom agora nesse momento, fortunas estão sendo feitas, mas também outros setores mais sólidos, empresas que estão aí há séculos, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, essas aí que fazem shampoo e fazem etc, várias coisas, né, que estão no mercado, a Coca-Cola, entendeu? São empresas que seculares no mundo. Você tem a oportunidade de estar investindo nesse tipo de empresa. Então dá para constituir uma carteira através de um investimento em BDRs, né? Empresas como o Google ou como também American Express, né, que de cartões, você consegue estar entrando nesse tipo de companhia e fazendo até investimentos em valor, quem sabe, né? Investimentos em que você consegue estar vendo um desconto no valor de mercado, você amplia as possibilidades. Você não fica dependente só das empresas brasileiras que acabam sendo bancos, elétricas, cíclicas, como Vale e Petrobras. Você sai desse setorial e você consegue estar indo para outros setores também e surfando booms iguais esse da inteligência artificial agora. Outro boom também é o boom do ouro, né? O ouro está valendo cada vez mais, as pessoas estão indo comprar ouro físico loucamente, né? Por conta do enfraquecimento do dólar como moeda de reserva. Porém, o ouro valorizou muito ultimamente, né? E quem fez uma boa alocação, uma alocação inteligente, visando o enfraquecimento do dólar, conseguiu estar fazendo muito dinheiro. Então tem muitas BDRs listadas na Bolsa Brasileira, eu acho que até mais do que ações brasileiras, tá bom? Você não precisa de nada complicado para você investir em BDRs, né, as ações BDRs. Basta você ter a conta numa corretora brasileira qualquer, você vai ter acesso. Procurar pelo código do BDR que te interessar, não estou entrando em detalhes de análise, mas a verdade é que os BDRs eles acabam tendo uma tendência de alta maior para fazer swing trade, ó, maravilha. E você compra como se fosse uma ação comum, só que você consegue comprar de um em um. O BDR vale R$150, você consegue comprar um, por exemplo, né? E aqui está uma lista com alguns exemplos. A Apple, por exemplo, a APL34, a Amazon, a Nvidia, a Google. E também tem outras menos conhecidas, cara, que podem estar dando oportunidade melhor ainda. Você fazendo uma boa análise de fundamento global e conseguindo pinçar essas ações e colocar na sua carteira ações que podem ser de alto crescimento, estejam baratas, cara, essa é a melhor dica que eu posso te dar aqui no meu canal. Mas a melhor dica mesmo é você abrir uma conta gringa e você operar volatilidade, ficando de olho nas tuitadas do Trump. Valeu, Trump, obrigado aí pelo VIX, tamo junto. E a verdade é que o mundo inteiro está direcionando capital para essas empresas de tecnologia agora, né? É onde está crescendo o mundo, é ali que realmente está acontecendo esse boom, essa revolução tecnológica. Mas vai acontecer para sempre? Quais são os riscos dessa revolução tecnológica? O que a gente pode ver aí? Será que é uma bolha ou não é? O primeiro risco é o câmbio, ou seja, você fazer a remessa e o dólar ele não subir, igual aconteceu em 2025 o ano inteiro, né? O dólar chegou a 6 e pouco e a
então ele caiu bastante. Então as BDRs elas sofrem com a fraqueza do dólar, né? O nosso dolinha, né? Agora o dólar subindo, isso aí é bom. Mas tem esse risco, caso o dólar caia, você pode não ganhar tanto ou até perder dinheiro com BDRs. Fique bem atento a isso. Tem o risco da própria ação americana. Se você está comprando uma ação que está muito cara, muito esticada, e você entra no momento errado, não espera uma correção, não faz uma análise adequada, você pode ter esse problema justamente com uma correção muito forte, ou quem sabe a empresa cair 30%, 40%, 50%. Claro, assim como toda ação, né? Uma ação que sobe muito costuma ser mais volátil. Então tem que ficar bem ligado nisso. Tem também o risco sistêmico, né? Tem indicadores que mostram pra gente justamente se uma empresa ou se uma economia no geral está muito cara. Aqui, por exemplo, o Buffett Indicator é um deles, né? Que mostram pra gente que a bolsa americana tá caríssima agora, né? Ele pega o quanto que tá valendo as ações americanas todas do S&P e divide pelo PIB americano, né? E tá dando agora 218%. Então as empresas estão valendo muito mais pro que de fato tá se gerando de PIB nos Estados Unidos, né? De produção interna bruta, né? Mas lembrando que se houver uma explosão de receita e os Estados Unidos crescer muito mais, passar a crescer 4% ao ano, 5% ao ano, pode justificar o preço das ações no nível atual. Outra questão é que as BDRs elas são tratadas à parte, não igual ações brasileiras, ou seja, você vai pagar 15% ou 17,5%, vamos ver isso daí, né? Você vai pagar imposto, não importa o quanto você venda. Ações brasileiras têm isenção, BDRs não. Então esses riscos eles são administráveis. Claro, se você vai fazer swing trade, utilizar o stop loss, você vai investir, vai ver se a ação tá barata. Comprar ações muito caras, vai continuar crescendo 30%, 40% ao ano, não sei. É preciso ser conservador nas suas premissas. E caso você ache que está muito caro, mas você quer participar da alta, a minha recomendação é você dar uma olhada no mercado de opções, tá bom? Você entender mais como se posicionar no curto prazo, e é isso que a gente tem feito na nossa comunidade com muito sucesso, né? Olhando ativos que estão em tendência de alta, surfando essa alta e não se expondo. Caso aconteça um quiprocó no mercado americano, você consegue ter um risco definido e você já sabe o quanto você pode perder, quanto você pode ganhar. Então fica tudo bem definido, surfando a tendência de dinheiro no bolso. Então enquanto uns estão reclamando dos juros, do imposto, problemas políticos, outros estão olhando a oportunidade, estão surfando elas, estão botando dinheiro no bolso. Então pensa bem onde você está focando a sua energia. Se o seu foco é ganhar dinheiro, comece a entender mais sobre as ferramentas que podem te proporcionar isso. E verdadeiras fortunas estão sendo feitas agora, e o BDR pode ser uma ferramenta, uma ponte para te fazer chegar lá também. Se você quer aprender mais sobre swing trade em BDRs e também como operar fora do Brasil e também como operar opções do Brasil para você ganhar dinheiro mesmo com lenga-lenga ou mesmo na queda da Bolsa Brasileira, recomendo que você participe da mentoria do Trader Raiz. Lá você tem todo esse passo a passo e uma visão que pode, ampliar totalmente as suas possibilidades de ganhar dinheiro nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos também. O link da mentoria do Trader Raiz vai estar aqui embaixo. Manda bala para você aprender mais como ganhar dinheiro na bolsa. Bons estudos para você. Aqui foi Felipe Figueira. Um grande abraço. Valeu.